Louvado seja o nome santo do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, aqui na Epístola de Apóstolo Pedro, segunda epístola, no capítulo 3, fala sobre a vinda do Senhor Jesus. Amados, escrevo-vos agora com segunda carta, em ambas as quais Espírito, com a exortação ao vosso ânimo e sincero, para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e dos mandamentos do Senhor e Salvador, mediante as vossas os apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias conjecturas, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem, e estamos desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignorará isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existia nos céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guarda para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que o dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas longamo para convosco, não querendo que alguns se separem, percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, na qual os seus céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de parecer todas estas coisas, que pessoas vos convencem em santo trato e piedade. Amém. Queridos irmãos, nessa carta o apóstolo Pedro, ele fala do grande dia do Senhor, da vinda do Senhor, e do questionamento que muitos fazem, porque desde que era criança, que ouviam falar que Jesus voltaria, e até hoje Jesus não voltou. É o que muitos de hoje estão dizendo, desde que eu me tornei como gente, que eu falar que Jesus volta e Jesus não veio. E por isso estão voltando para o mundo, estão fazendo a sua vida da maneira que querem, pecando, destruindo, se prostituindo, perdendo a salvação que foi garantida por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Muitos duvidam que Jesus voltará outra vez nessa terra para buscar a sua igreja.
Mas isso é uma promessa de Jesus, que disse que viria buscar o seu povo, que para onde ele estivesse, ele estaria juntos. Então não devemos duvidar, irmãos e irmãs, das promessas do nosso Deus. Não devemos duvidar da promessa daquele que é santo, que é justo, que é real, que nunca falhou e não falhará. Se Jesus falou que voltaria a buscar nós, ele virá. Não no tempo do nosso, não no tempo do homem, não no tempo determinado que o homem diz que é e não é, porque o tempo é o do Senhor. Cabe a nós ficarmos atentos, aguardando, esperando a sua vinda gloriosa a este mundo. Para quando ele voltar, estaremos preparados para subir com ele as nuvens e habitar no lugar de glória. No lugar que está preparado para o justo, desde a fundação do mundo. Mas para o ímpio, lugar de tormento, lugar de sofrimento, lugar aonde chorarão e onde haverá ranges de dentes, aonde o fogo não se apaga e o bicho nunca morre, por causa dos seus pecados, por causa da sua iniquidade, por causa da sua rebeldia, por causa da sua descrença, da falta de fé, por causa de tudo que eles fazem contra o Senhor, nosso Deus, contra o seu Filho Jesus, contra a sua palavra, que é viva e eficaz. Então os ímpios se alegram, acham que estão por cima, acham que estão vencendo, acham que estão vivendo sua vida boa, mas é uma vida de ilusão. É uma vida sem paz, sem amor, uma vida vazia. Eles são cegos, que não conseguem ver a verdade, que não conseguem enxergar a luz de Cristo Jesus. E aí estão se acabando num mundo de dor, num mundo de engano, num mundo de terror, sem salvação, sem a graça do perdão. Mas nós que fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós que fomos aceitos por Jesus Cristo e fomos escolhidos por Jesus, que estamos aqui para falar do seu amor, para pregar o seu evangelho, para levar por nós a tantos que necessitam ouvir a palavra do Senhor. Devemos perseverar até o final. Devemos estar de ouvidos atentos para escutar o sonido da trombeta quando soarem os anjos. Que nós não possamos estar como aquelas virgens loucas e preparadas, sem azeite, mas que nós estejamos com as nossas lamparinas acesas, esperando a vinda do noivo, que é Jesus, que irá buscar a cada um de nós para morar com ele. Portanto, meus amados irmãos, devemos jamais desanimar, devemos crer, não duvidar do Senhor, porque será como um dia de surpresa, o dia que ele virá. Será como o ladrão que não manda avisar. Será como o dito dilúvio, onde muitos duvidavam, de repentinamente veio o dilúvio e acabou com toda a carne, com todo ser vivo, somente escapando Noé e seus filhos. Assim será